É muito comum nós saudarmos virtudes de personagens bíblicos, de heróis da fé, do cristianismo. Comum e saudável usá-los como exemplos e tudo mais. Mas é importante notar que, mesmo que não fique explícito toda vez que a gente fala e elogia essas pessoas, que elas só merecem ser citadas porque foram ou são fiéis a Cristo. Se for alguém citado do Velho Testamento, é porque foi fiel a Deus. Cristo não havia sido revelado ainda. A Deus. No Novo Testamento, a Cristo. É exatamente isto que os faz dignos de destaque. Qualquer livro que você vê sobre heróis da fé do cristianismo, não precisa nem comprar para saber. Aqui está a relação de homens e mulheres que ficaram famosos a ponto de terem vivido séculos atrás e estão aqui hoje sendo relacionados num livro por um só motivo. Claro, se for um livro correto e fiel às Escrituras. Todos eles só estão aqui porque eles foram fiéis a Cristo. Não interessa a nacionalidade, a inteligência, o sexo, a cor, a cultura, não interessa. É considerado um herói do cristianismo, alguém que merece ser lido, cuja vida merece ser lido, pelo menos um resumo, tem algo a nos transmitir no contexto de vida cristã? Sim. Só estão lá por causa do que eles fizeram com a sua fé em Cristo. É quando imitam a Cristo que se tornam merecedoras de serem imitadas. Há uma frase de Paulo que diz exatamente isto, traduz exatamente isso. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores. Alguém pode continuar? Como também eu sou de Cristo. Paulo era imitador de Cristo. Paulo ficou famoso, tem cidades, estados, igrejas, ruas, avenidas, praças, que você imaginar, em nome de Paulo. São Paulo, ou geralmente como São Paulo. Por quê? O que ele tinha de mais em si? Porque você não sabe o QI do apóstolo Paulo. Não tem nada a ver com QI, embora fosse um homem inteligentíssimo, é óbvio, basta ler. Mas outros ficaram tão famosos quanto Paulo, ou perto disso, e não eram homens letrados, mas pela sua ligação com o Senhor Jesus Cristo. Grave isto: todo homem elogiado ou exaltado em termos de fidelidade cristã deve ser uma ponte para nós chegarmos até Cristo e exaltá-lo em nossos corações. Biografia, gosta de biografia? Ótimo. Por quê? De biografia, digo, de cristãos famosos, conhecidos, que ficaram gravados na história. Por quê? É uma pergunta interessante. Não é mal você dizer, não, porque eu tenho curiosidade em saber a vida deles, como eu tenho curiosidade em saber a vida de ditadores, de presidentes, de pessoas famosas no mundo, até de assassinos. Eu tenho vontade de conhecer como é a vida deles, como é que gangsters, como é que eles conseguiram, eu tenho curiosidade, tudo bem. Mas se você lê biografias de grandes santos, com esse objetivo, mesmo com que você lê a vida de um grande presidente do passado, ou de um estadista, é um desperdício muito grande. E você não vai nem entender se o autor soube fazer uma biografia bem centrada e correta, equilibrada. Ele vai fazer todo o tempo o link
daquela pessoa, daquele personagem, ao Senhor Jesus Cristo. Então, a próxima vez, se você for ler uma biografia de um crente, pense assim: Senhor, eu vou ler essa biografia para te conhecer melhor. Não, você vai conhecer melhor é o fulano da biografia. Sim, eu sei. Mas ele te conheceu muito bem. É por isso que ele está aqui. Ele te foi fiel, ou ela. Por isso que ela está aqui nesse livro. Por isso que fizeram a biografia dela. Pois eu quero conhecer a vida dela com o propósito declarado, explícito, Senhor, de, além da curiosidade histórica, de saber como era naquele século, naquele país que essa irmã viveu, esse irmão em Cristo e tal, mas eu quero saber como eles agiram com relação ao Senhor Jesus Cristo, e assim eu chegar mais perto dele, como esta pessoa estava. Então, Maria foi exaltada, sim, mas pelo fato de que o seu ventre e os seus seios foram exaltados, e esses foram exaltados porque carregaram e amamentaram Jesus, só por isso, que é um só bem grande, mas é importante dizer o motivo. Então, em primeiro lugar e acima de tudo, aquela glória foi para Cristo, e assim deve ser a nossa glória. Se você elogia alguém, algum irmão, um pregador, um santo antigo, ou coisa assim, tudo bem, mas não vá dar glórias demais. De bem pequenininha, a glória e a exaltação a um ser humano. A glória toda, plena, gostosa, uma glória confundida, inclusive, com adoração, deve ser só e exclusivamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo.